Islânio, eu vou dizer o seguinte: você é de uma perversidade tremenda, né? Você é um perverso polimorfo, só pode ser, né? Colocou essa situação pra gente aqui. Tu fala de doença é meio complicado. Mas, assim, sendo doença ou não, né? Porque há um princípio nisso aí tudo, né? Até no meu mecanismo de defesa, eu já bloqueei até metade da tua pergunta. Né? Porque quando você joga a história da consciência, eu me lembro que tem alguma coisa de consciência na tua pergunta, mas quando você joga o princípio da consciência, isso é um nó muito grande. Entende? É um nó não só conceitual, mas é um nó de você. Não tem como explicar a consciência. Não tem. Entende? O mais próximo, eu vou citar um caso, eu sou muito pragmático, né? Uma criança, antes de 1800 e pouco, isso é citado em todo livro de neurociência, né? Chamada Helen Keller. Helen Keller era uma menina de uma família bem abastada. E Helen Keller, com 1 ano e 7 meses, ela teve uma doença, né? Ela ficou cega e surda, com 1 ano e 7 meses, cega e surda. Como consequência, muda, né? Bom, essa criança, ela cresceu, né, totalmente desvinculada, né, o que nós chamamos de realidade, ou com os conceitos das coisas, ou com o nome das coisas, ou com a consciência, né, da própria existência. Você sabe qual é a diferença nossa de um animal? Você pega um gato, por exemplo, que o gato vive no eterno presente. Nós não. Nós temos consciência do passado e nós temos, né, uma consciência e uma perspectiva a respeito do futuro, que é a função do planejamento, né? E nós temos um presente também. Um animal, um gato não. Um gato vive no eterno presente. Um animal vive no eterno presente. Essa menina, analisando os escritos da época, o que ela vivia, na realidade, era uma animalidade, um eterno presente. Algo que era mole, né? Que quando ela sentia uma necessidade, que nós chamamos sede, ela bebia e saciava. Isso nós chamamos de água. Ou algo que para o paladar era agradável, né? E ela ingeria, que nós chamamos comida. Mas ela não tinha esses conceitos. Comer quando tinha fome, beber quando tinha sede. Isso ela já com 6, 7 anos de idade. Né? Então, a linguagem não foi efetivamente desenvolvida, né, pelo atraso que ela teve em um mundo. Por que eu estou colocando isso? Porque Helen Keller, muito tempo depois, ela desenvolveu, só dando um corte aí, e ela escreveu a autobiografia dela. Né? E ela citou um exemplo de quando foi que isso aconteceu. A família contratou uma tutora que tinha baixa visão, uma deficiência, e chamada Anne Sullivan. Anne Sullivan foi, né, ser a tutora da Helen Keller, tentando ensinar a linguagem de sinais, no caso da época, a linguagem de sinais americana, e tentando mostrar a ela que as coisas tinham sentido, né, porque aí tem uma questão de sentido por trás, né? E ela tentou através da linguagem. Por isso que a linguagem, o que desperta a mente é a linguagem, né? E ela tentou, todo momento, fazer isso. Só que a dificuldade de Helen Keller é não conseguir compreender. Você imagine, você vê nas trevas. Porque você ficar cega, surda e muda é viver nas trevas, né? Nas trevas da ignorância. Ou seja, não conseguir dar sentido ao mundo. E a Helen Keller, a Anne Sullivan, né, de tanto tentar, chega um momento que ela pega, tem vários contextos por trás, pega a mão dela e coloca embaixo de uma água da fonte, de uma bica, né, e tenta soletrar, né, A-G-U-A. Né? Olha só. Com linguagem de sinais na mão dela, para que ela pudesse tentar correlacionar os movimentos, né, ao sentido daquilo que significava a água corrente. E uma das coisas mais emocionantes foi o relato, a Helen Keller já depois, já virou professora, né? Ela dizendo como foi que isso aconteceu. Ela disse assim, houve um sopro, olha o termo que ela usa, né?
um sopro de pensamento. Sopro de pensamento. Poxa, o que é um sopro de pensamento? Algo que passou tão distante. Né? Por quê? Se você olhar, ela ainda teve um contato básico de 1 ano e 7 meses. Né? Mas houve um sopro de pensamento. E ela conseguiu saber que aquilo que era molhado, que aquilo que saía, que saciava na mão dela, né? E sendo soletrada A-G-U-A, né? Significava alguma coisa. E ela foi naquele momento que ela falando que houve o despertar da consciência dela. Olha só, a questão do sentido. Eu não tenho, professor, aí o professor pode me corrigir, eu não tenho outra forma de explicar isso a não ser pela fenomenologia. Né? Sobre a questão da consciência, o próprio conceito de consciência na fenomenologia. Né? Então, o que foi feito com Helen Keller, na realidade, porque quando eu falo consciência, não tem um outro princípio, né, para chamar a atenção, a não ser, né, a fenomenologia. E o que aconteceu na Helen Keller, e também outro caso do Caspar Hauser, né, na Alemanha, muito estudado na pessoa da linguística, né, que é fenomenologia pura, na minha opinião, o professor pode me corrigir, né, mas aquela fenomenologia pura, né, dá sentido ao mundo, a relação de consciência ao objeto ali, né, e o sentido que aí vem aquela questão, né, da própria redução fenomenológica, né, o mundo só existe a partir da minha consciência. E eu acredito que isso foi verdade, e é verdade até hoje, né? Porque foi no momento que Helen Keller descobriu o mundo e começou a dar sentido ao mundo nessa relação. Entende? Então, assim, é difícil a gente conceituar determinadas coisas e compreender determinadas coisas.